Oi você, bom dia. Eu aqui mais uma vez, passando aí para a gente concluir mais um dia do nosso desafio de leitura bíblica. Hoje aí o dia de número 115. Vamos de 2 Samuel, capítulo 21 e 22, e Lucas, capítulo 18, do 24 ao 43. Lembra que da outra vez a gente comentou a respeito aí do retorno de Davi ao seu reinado, e que agora a cidade meio que dividida, mas era importante agora Davi restabelecer o seu reinado de fato. E agora tinha uma outra questão, depois dele ter conquistado mais uma vez sua posição como rei, ele tinha agora a obrigação de resolver alguns erros do passado. O nosso passado, ele sempre nos acompanha. E nós temos memória por um motivo, né? Pra gente se recordar daquilo que a gente fez, aprender com aquilo, ou simplesmente consertar aquilo que precisa ser consertado. Devemos valorizar quem esteve conosco no passado, quem nos auxiliou no passado. E aí, a gente vai começar aqui a história dizendo que tinha passado 3 anos daquele momento em que Absalão morreu, o pai ficou em luto, houve aquela batalha ali, aquela disputa de território entre Joabe ali e esqueci o nome do cara, Seba, que quis levantar contra o povo de Israel, mas o fato não é isso que eu quero ressaltar isso aqui. Há coisas que precisam ser resolvidas, mesmo que sejam antigas. Há situações que precisam ser resolutas, precisam ter ponto final, precisam ser dadas a justiça necessária. E ainda mais quando nós somos alguém da posição de Deus. Resolva pendências passadas. É necessário resolver pendências passadas. Vamos orar primeiro para você continuar comigo aqui. Pai, nós queremos mais uma vez entregar esse momento na Tua presença e dizer, Pai, que o Senhor nos é aquele que é digno de glória, honra, poder, adoração. Nós queremos pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que nos mostre o que precisa ser revelado com essa passagem para nós no tempo atual. Traz à nossa mente a recordação, Pai, em nome de Jesus, do que precisamos consertar. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, a história de hoje, 2 Samuel, capítulo de número 21, vai mostrar para nós algo aqui em situações em que Deus permite que recaiam sobre nós coisas que parecem do fenômeno natural, mas às vezes são situações que nós mesmos temos feito de injustiça, coisas mais mal resolvidas. Parece que está dando tudo errado, naturalmente as coisas acontecendo errado, mas não, às vezes são permissão de Deus para que a gente venha resolver situações que estão inacabadas. E assim foi com Davi. Davi, depois de 3 anos consecutivos, vai dizer que uma fome. 3 anos é muita coisa. Então essa fome tinha um motivo. Então Davi resolveu consultar o Senhor. E aí o Senhor mostrou a Davi que havia culpa sobre o sangue de Saul e sobre a sua casa.
porque ele matou gibeonitas, alguém, um povo, a qual eles haviam feito um pacto. Então, aquele pacto havia sido quebrado. E aí ela trouxe uma dívida de sangue para com Israel. O verso 2 vai dizer aqui, então chegou o rei aos gibeonitas e lhe falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então, Saul, ao invés de cumprir o pacto que ele havia feito, mesmo com um povo que não pertencia ao seu, ele optou por destruí-los. Perguntou Davi aos gibeonitas, que queres que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Ele queria receber o perdão e ele queria receber a bênção daquele povo. E ele perguntou, o que eu posso fazer por vocês? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul, é por sua casa e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, o que é que queres então que eu faça? Se o problema não é nada material e ninguém que vocês querem se vingar, qual que é o problema de fato? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Então eles pedem que eles possam enforcar 7 homens. E aí, Davi fala, não, beleza, vocês querem 7 homens para enforcar? Eu vou dar a vocês 7 homens para que vocês venham enforcar. Só que eles queriam descendentes aí de Saul, né? Porque foi Saul que havia feito algo contra eles. Porém o rei, ele vai poupar a Mefibosete, que era o filho de Jonatas, que era quem ele amava como amigo, né? Por causa do juramento ao Senhor entre eles, houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, e a Harmoni e a Mefibosete, como também 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Berzilai. Então foram 2 de Rispa e 5 de Merabe. E ele entregou esses filhos nas mãos dos gibeonitas, aos quais enforcaram esses no monte perante o Senhor. E caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, dos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Então eis que eles foram ali executados, os 7. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, ela que era mãe, estendeu sobre si uma penha, desde o princípio da ceifa, da colheita, até que sobre eles caiu a água do céu, até aqui o dia que choveu. Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles no dia, nem os animais no campo na noite. Então ela ficou ali até o dia que choveu, guardando
o corpo daqueles filhos e ficou ali zelando por ele, tanto de dia quanto de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, aos quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul, em Gilboá. Ali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Então, eis que os filhos, os descendentes, os 7, foram enforcados e foram ali vingados. Quem que foi vingados? Os gibeonitas. Puderam matar aí 7 descendentes de Saul. Porém, essa mãe ali mostrou extremo amor e perseverança pela vida dos seus filhos. Até o último instante ela esteve ali, lutando por eles, defendendo os corpos deles, para que eles pudessem ter o respeito e a honra de um sepultamento digno. E assim foi. Davi restaurou também a sepultura de Saul e Jonatas, eles que haviam sido sepultados lá onde eles haviam sido mortos na guerra. Esses ossos foram resgatados e puderam ter uma sepultura honrosa e respeitosa a Deus. E eis que aí o Senhor também se tornou favorável, porque a justiça havia sido feita. Às vezes a justiça é feita de uma maneira que a gente não compreende, né? Foi necessário sangue? Foi. Porque sangue uma vez foi derramado. Cuidado então com suas atitudes, com suas ações. Às vezes Deus vai esperar uma resposta da seu favor, da maneira como você retribuiu lá atrás. Cuidado como você age, porque você pode estar plantando algo para ser feito na sua própria vida. É forte, mas é a palavra do Senhor. Agora, verso de número 15 vai dizer: a luta contra os gigantes e os desafios a eles nunca terminam. É verdade, os gigantes sempre se levantaram contra as nossas vidas, mas a gente tem que sempre permanecer firme, nunca se cansar. Mas às vezes a gente cansa um pouco, né? Assim como Davi vai se cansar um pouco aqui, mas sempre é bom a gente estar cercado por pessoas de Deus, porque quando a gente se cansar, eles vão lutar por nós, seja em oração, seja em auxílio e amparo na luta física. Tenha pessoas que estejam te rodeando, que sejam homens e mulheres de Deus. Amém? Verso de número 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Eita, esses filisteus, hein? Desceu Davi contra os homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado, muito cansado. Isbote, Benob, descia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Jesuía, socorreu-o
socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juntaram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Porque Davi já estava começando a idade estava batendo na porta, né? Então ele não tinha mais a mesma agilidade para se defender. Mas ele teve aí Abissai a auxiliar ele aí. Abissai aí pôde ajudar aí a Davi. Verso 18. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus em Elã. E Elã, filho de Jaare, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, um descendente de Golias, né? Cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda uma outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 20 dedos, e 4 ao todo. Porém este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeias, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Eis aí que a Bíblia não era só grande, mas também houve um sujeito grande na Bíblia. Imagina aí os dedos extras, qual foi falado aí. Imagina ele contando ali até 20 na aula de matemática. Haja dedo, hein? Rapaz, com isso tudo de dedo, eu vou te falar, hein? 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. Esse cara era diferenciado, hein? Eis que os gigantes foram mortos por homens de Davi, quando Davi não estava apto, pronto para lutar. Eis que a vitória era feita por aqueles que protegiam o rei, por aqueles que auxiliavam o rei. Tenha boas pessoas aí te protegendo, tenha boas pessoas te auxiliando, te amparando, para que você possa também vencer as batalhas no dia mau. Amém? Capítulo de número 22 de 2 Samuel vai mostrar aí que Deus, ele sempre livra o seu povo. Tem horas que a gente tá com o peso do mundo nos ombros, né? Já viu essa expressão? Tem coisas que vão desafiando a gente, vão testando a gente, vão levando a gente no auge do limite. E aí a gente pergunta, onde é que está Deus nisso tudo? Está permitindo eu passar por isso tudo? E aí Davi agora vai fazer um cântico, vai responder aí a essa pergunta que eu lhe fiz de uma forma muito poética e uma forma também poderosíssima. E agora esse homem vai poder respirar aliviado. Será? Quando? Quando isso vai acontecer? Ele vai sobreviver aí essas N perseguições, guerras, traições, e agora ele não vai comemorar com um banquete ou uma autoafirmação de que ele é todo poderoso e que ele pode as coisas. Ele vai louvar a Deus
Por isso que ele é diferenciado, Davi. No momento em que ele pode se vangloriar, ele vai dizer que a vitória dele vem do Senhor, ele vai fazer uma canção de vitória a Deus. Mas não é só uma canção, é um testemunho vivo. É tudo que ele viveu, é tudo que ele passou, é tudo que ele orou, é tudo que ele fez ali. E tudo que Deus fez por ele também. Quando a gente é moldado diante da dificuldade, a gente fica diferente. Quando a gente é passado pelo fogo, diretamente pelo fogo, diversas vezes a gente realmente é moldado. A estatura e o caráter de Cristo. Hoje a gente vai ver aí como reagir depois da tempestade. A luta vai chegar ao fim? Não vai, né? Você não nasceu em berço de ouro, a sua promoção no trabalho não está garantida, não é certeza que seu casamento vai dar certo, nem que seus filhos serão bons filhos. Mas quando a gente supera aí a provação, como que a nossa resposta deve ser para Deus? E é isso que Davi vai fazer agora, celebrar a vida, reconhecer que aquele nos amou, nos concede a vitória. É Ele, é por Ele. Aqui a gente vai ver um homem de caráter, um homem de fidelidade ao Senhor, um homem que realmente aprova aí a vida e demonstra a importância de uma gratidão total aí que a gente deve ter com Deus. Às vezes a gente esquece disso, mas a gente precisa ser grato todo o tempo. E esse cântico, ele vai seguir aí até os dias de hoje, né? Senhor, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador. É isso que nós vamos declarar isso nessa manhã hoje. Amém? Eu nem vou orar, porque nós vamos ler esse cântico de Davi em gratidão a todos os livramentos que o Senhor deu a ele. Olha só. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os inimigos, das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus da violência, Tu me salvas. Invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e drama de morte me superaram. Na sua angústia, invoquei ao Senhor. Clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouve a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor de diante dele havia brasas de fogo, se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os seus inimigos, raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas,
e se descobriram os fundamentos do mundo. Este repreendeu ao Senhor, pelo iroso desfolgar das suas narinas. Do alto se estendeu ele a mão e me notou. Tirou-me muitas águas. Dos que me aborreciam. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para o lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes nos seus estatutos. Não me desviei, ele permaneceu fiel à palavra do Senhor. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno te mostrarás. Com o íntegro também será íntegro. Com o puro te mostrarás. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Aqueles que se humilham, o Senhor tem misericórdia, mas aqueles que se ensoberbecem, Ele abate. Tu, Senhor, és minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, eis a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele detestou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram com arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto, que não puseram levantar-se, caíram sob os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os como a lama nas ruas, os amassei. Descarregou. Oi. 44. Não contendas do meu povo, me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações
saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltes acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Deus. Cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Com Davi, a sua posteridade para sempre. Eis aí que ele celebra o Senhor e agradece por tudo que ele fez, né? Ele é a resposta, ele é a mão poderosa, ele é aquele que livra do inimigo, ele é aquele quem recompensa, aquele que trata com retidão. Deus age conforme o nosso coração. Seu coração é mau, Deus vai permitir que a maldade venha sobre nós. Se o nosso coração é bom e humilde, Ele também traz para conosco a humildade. O Senhor ilumina os nossos caminhos, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fonte de vitória sobre os nossos inimigos. E por isso nós louvamos a Deus quando nós vencemos batalhas, porque Ele é conosco diante da dificuldade, diante da adversidade. Lucas, capítulo de número 18. Vamos finalizar aí o Lucas 18 até o 43. Vai dizer assim. Peraí. Do 24 para frente. A gente estava falando, né, a respeito do jovem rico e a dificuldade dele de entrar no reino dos céus. Os ricos têm dificuldade de entrar, mas também os soberbos. A palavra vai dizer no 24 que Jesus, vendo assim, triste, disse: quão dificuldade entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se desfazer, ser humilde, servir, se despir, se abrir mão das regalias da vaidade. É sobre isso que ele está dizendo. Os que ouviram disseram: sendo assim, então quem vai poder ser salvo, Jesus? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não fica achando que é impossível, não. É possível sim alcançar a salvação. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Então ele fala: Senhor, mas nós, discípulos, estamos aqui abandonando tudo. Estamos aqui seguindo a ti. E aí Jesus vai responder a Pedro: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba do presente, muitas vezes mais, que no mundo, por vir a vida eterna. Então ele fala assim, que aquele que abre mão de coisas pelo reino de Deus, esse sim vai receber a recompensa. Esse sim já garantiu o seu lugar no reino dos céus. Que Pedro estava questionando, como sempre, né? Mas e nós? E nós? A gente está abandonando tudo? E ele fala: calma, Pedro, fica tranquilo. Vocês vão receber o galardão de vocês. Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de os açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitará.
Mas eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas e o sentido dessas palavras. Era-lhes encoberto de sorte que não percebiam o que ele dizia. Você já parou para pensar que eles estavam com Jesus, mas a cabeça deles estava bem assim, no mundo da lua? Porque ele estava lá explicando para eles sobre coisas a respeito da vida eterna. E ele fala, tudo que os profetas falaram, vai vir o Filho do Homem, ele vai perecer, ele vai morrer por nós, ele vai justificar os nossos pecados. E ele estava explicando, e a Bíblia fala, né, que os olhos deles estavam encobertos, eles não enxergavam, eles não compreendiam, eles não entendiam. Será que eles eram muito jovens para entender sobre o que ele falava? Ou que realmente Deus permitiu que só no momento exato eles compreendessem aquilo ali? Talvez a felicidade de estar ali aprendendo com o mestre, ouvindo o que o mestre estava falando, né? Não abria os olhos espirituais para a real importância de viver aquele momento com o mestre, com Jesus. Ele chegaria o momento em que ele morreria, mas, acima de tudo, chegaria o momento em que ele ressuscitaria. Essa era a verdade em qual eles realmente deveriam se prender. Mas eles nem estavam muito ligados nisso, não. Jesus estava falando, mas era como se ele só estivesse falando mais uma parábola, difícil de compreender e com palavras um pouco complicadas para a mente deles naquela circunstância. E aí ele segue, né, versículo 35, e ele vai curar aí o cego em Jericó. Olha só. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhes: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E aí esse cego, né, conhecido como cego de Bartimeu, ele é curado. E trazendo isso para nosso tempo de agora, né, quem somos nós? Aqueles que estão com o mestre, conversam com ele, vivem as coisas do mestre, estão com os olhos espirituais vendados, não enxergam o que realmente está acontecendo à nossa frente. O mover está acontecendo, Deus está fazendo, mas nós estamos ali vivendo com Ele, mas não estamos vendo o que há de acontecer, o que há de vir, o que Ele há de fazer, o momento em que Ele retornará. Ou estamos como esse cego, cego de vista, mas ouvindo atentamente as palavras que o Mestre fala e gritando para que Ele tenha compaixão de nós e que Ele derrame sobre nós a sua cura, Ele derrame sobre nós a sua presença. Quem é você? O cego de Bartimeu? Ou os discípulos que estão com ele, mas não conseguem enxergar o favor dele na sua vida? Que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver além da vista, mas com a nossa fé. Amém? E aí nós finalizamos aí o dia de número 115. Amém? Quero agradecer você aí e pedir para que você fique atento. Peça para que o Senhor fale com você, mas nitidamente, se possível, bota alguém na tua frente aí para balançar você e dizer: acorda, meu filho, acorda que eu estou fazendo os milagres aqui na tua frente, só você que não está vendo. Amém? Agradeço você aí, finalizamos mais uma vez e até a próxima.